Olá, vamos a mais uma pergunta e a sua resposta na Palavra de Deus. Aqui a pergunta é: o que significa Trindade? O que é a Trindade e o que significa? Bem, nós sabemos que não vamos encontrar esta palavra na Bíblia. Na Bíblia não encontramos Trindade, Deus triuno, não encontramos. Encontramos a palavra dizendo em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. E como que nós sabemos que o nosso Deus é um só, em 3 pessoas? Bem, os judeus dizem que nós, os cristãos, temos 3 deuses. Não temos 3 deuses. Um Deus só, mas 3 pessoas, revelados desde o início, revelados desde o primeiro versículo da Bíblia, quando está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali é Elohim. El é Deus no singular. Elohim é Deus no plural. Por que foi usado Elohim e não El? Por que Deus no plural? Os judeus não têm a resposta. Eles tentam falar, foi Deus e a terra. Deus e a terra criando todas as coisas? Deus e a terra criando o universo? Deus e a terra... Não. Deus e somente Deus, porque até a terra foi criada por Ele. Então, nós vamos ver, a proposta não é fazermos um estudo sobre a Trindade, mas vamos ver a Bíblia nos mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em Provérbios capítulo 30, citando o Antigo Testamento, nós vamos ver ali Lemuel falando, não é? Eu sou estúpido demais para ser homem, não cheguei à inteligência de homem. Quem criou todas estas coisas? Quem fez tudo isto? E ele pergunta: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Nos Salmos, no livro de Jó, nós encontramos o Espírito de Deus. No próprio Gênesis, capítulo 1, o verso 2 diz: quando o Senhor está criando, e disse Deus, haja luz. Ali está o Filho, Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. João nos diz isto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é a palavra em ação. Jesus é a palavra, o Filho. Nós vemos também lá no versículo 1, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, para trazer vida, para gerar, para cumprir. Foi Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estiveram ali na criação de todas as coisas. Paulo vai falar em Colossenses, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus, o Filho, é a exata expressão de Deus Pai, que todas as coisas foram feitas por Ele. E diz João também, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ver em Mateus capítulo 3, de 16 a 17, ao se falar do batismo de Jesus. Vamos ver a Trindade, vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo distintamente, separadamente, aqui no batismo. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui está o Filho encarnado, a palavra de Deus, o Verbo eterno que se fez homem e habitou entre nós. Aquele jovem de 30 anos de idade, descendente de Davi, nascido em Belém da Judéia, aquele jovem que aos 12 anos esteve no templo discutindo com os doutores da lei, e eles estavam maravilhados 3 dias, ele sendo interpelado e pelos sábios, trazendo palavras vivas ali no templo.
Jesus, aos 30 anos, ele vai começar o seu ministério e ele começa com João Batista. Ali ele foi batizado. João diz: eu careço vir a ti, tu vens a mim. Jesus responde: deixa, para que se cumpra toda a justiça. Porque o batismo era de arrependimento. O batismo era de aliança com Deus, e Jesus é o Filho de Deus, é Deus. Ele não precisava ser batizado, mas ele estava ali levando toda a humanidade consigo. Ele está cumprindo um propósito. E Jesus, quando sai da água, os céus se abrem e o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e pousa sobre ele. Este era o sinal que Deus deu a João, dizendo: aquele sobre quem vires pousar o Espírito, este é o que batiza com Espírito Santo e com fogo. Este é o Messias. E João testifica sobre isso. E todos ouviram então, vindo do céu, aquela voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ali está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, 18 a 20, Jesus já ressurreto, antes de ascender aos céus, lá no Monte das Oliveiras, Jesus trouxe a sua palavra aos discípulos. E o verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus ensinou e orientou que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os cristãos usam esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos atos pastorais, na aliança do casamento, no batismo, na consagração de pastores, etc. Nós oramos em nome de Jesus, mas os atos pastorais, a bênção é empretada com o nome da Trindade. Como em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? E só para fechar, nós não podemos explicar este conceito da Trindade, do Deus triuno, mas podemos entender de forma clara através da revelação das coisas criadas pelo Senhor. Vamos ver 3 em 1. 3 em 1. É um só, mas 3. O tempo. O tempo é um. Mas o tempo, nós temos 3 expressões do tempo: passado, presente e futuro. O tempo não é só passado, não é só presente, não é só futuro. O tempo está dentro destas 3 expressões. 3 em 1. Deus, 3 em 1. O espaço. O espaço é um só, mas também as 3 expressões do espaço, 3 dimensões: a altura, a largura e a profundidade. 3 em 1. O espaço é tridimensional. O espaço não é só altura, o espaço não é só largura, nem só profundidade. 3 em 1. A música dada por Deus, tão linda, a música é composta de melodia, harmonia e ritmo. Não é só ritmo, não é só harmonia, não é só melodia. 3 em 1. A água nós temos aqui, é vital, é tão importante, mas aqui no planeta Terra temos a água em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A água não é só sólida, o gelo. A água não é só líquida. A água não é só gasosa, o vapor. 3 em 1. Um plano na matemática. Por 2 pontos passa uma reta e uma única, mas por 3 pontos passa um plano e um único. Um plano, 3 pontos. 3 em 1. O átomo, a menor partícula
de todos os elementos da tabela periódica. O átomo é um só formado por 3 elementos: prótons, elétrons e nêutrons. 3 em 1. O próprio ser humano é tríplice: corpo, alma e espírito. Um só ser humano: corpo, alma e espírito. Assim é Deus. Não sabemos explicar, mas podemos entender. Amém? Nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, este Deus Criador, este Deus Salvador, este Deus que está conosco em todo o tempo. Este Deus é o Todo-Poderoso e Ele está aí com você, ou dentro do seu coração, ou batendo a porta do seu coração para que você abra e Ele possa entrar. Que Deus te abençoe.